Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre financiamentos e consórcios, que é um assunto que já foi bastante pedido para mim aqui, então eu vou falar qual que é a diferença de cada um, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Começando pelo financiamento, basicamente você financiar alguma coisa é você pegar um dinheiro emprestado para comprar aquele bem pagando juros, então é o contrário do que a gente está acostumado a falar aqui no canal. Normalmente a gente fala de investimento, então você pega um dinheiro que você tem, você pode emprestar para o governo a juros, você empresta através do tesouro, você pode emprestar para um banco a juros através de um CDB, por exemplo, você pode emprestar para empresas privadas a juros através de debêntures. Então o financiamento é o contrário, é quando você não tem dinheiro e quer pegar ele, quer antecipar um consumo que você tem. Então imagina que você tem o interesse aí de comprar um carro, e você não tem dinheiro para comprar esse carro, mas você tá com vontade de comprar ele. Você pode ir num banco, pedir esse empréstimo e qual que é a contrapartida que você vai dar para o banco? Você vai dar uns juros para ele, você vai pagar os juros pelo empréstimo do dinheiro. Então basicamente o que o pessoal gosta muito de dizer é que juros é o aluguel do dinheiro, é você alugar um dinheiro que você não tem ao longo de um tempo. E qual que é a diferença basicamente de você entrar numa agência, sentar lá de frente com o seu gerente e falar para ele, me empresta 50 mil reais, sem dar uma justificativa para ele, sem explicar o porquê que você quer aquele dinheiro, ou você chegar e falar, eu quero financiar um carro com esse dinheiro. Quando você pega um empréstimo sem dar a garantia, sem dar nenhum bem em garantia, ou seja, não é vinculado a um carro, ou uma moto, ou um imóvel, a única garantia que o banco tem que vai receber aquele dinheiro é a sua palavra. Então, dependendo do seu relacionamento com o banco, você até consegue. Só que as taxas de juros vão ser mais altas. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, mais ou menos uma taxa de juros de um empréstimo desse está saindo em torno de 2,5% a 3% ao mês. Quando você dá um bem em garantia, ou seja, quando você pede um empréstimo para comprar um bem, aquele bem não é seu. Enquanto você está pagando as parcelas dele, aquele bem é do banco. Ele está alienado da forma que se diz. Então aquele bem só passa para você, só passa a ser seu quando você termina de pagar as parcelas. Com isso, o banco tem uma garantia muito maior do que vai receber de você. Então, se você atrasar as parcelas, o banco pode tomar aquele bem seu, independente se seja um carro, uma moto ou um imóvel, e vender no mercado. Ele pega aquele bem, vende no mercado, apura o dinheiro que você está devendo para ele e se sobrar alguma coisa, ele te repassa essa sobra. Então, como ele tem uma garantia muito maior de recebimento, ele consegue dar juros menores. Então, em vez de 2,5%, 3% ao mês que você consegue num empréstimo direto ali no banco, financiando um carro, você consegue juros aí da casa de 1,5% ao mês. E se você financiar um imóvel, como o risco é menor ainda, você consegue às vezes juros menores que 1% ao mês. Beleza, e qual que é um dos problemas que eu acho com relação ao financiamento? É quando você vai fazer um financiamento e você não tem muita noção dos juros e de quanto vai dar a parcela. Então imagina que você está passando na rua, você vê um carro numa loja, ali numa concessionária e entra para conversar com o vendedor. O vendedor te fala, qual carro você tem interesse? Fala, eu tenho interesse naquele ali. E quanto que custa? Custa 50 mil reais. Você fala para ele, não tem dinheiro, eu vou precisar financiar isso. Aí o vendedor pergunta, as suas características do financiamento, quantas parcelas você quer, e você pega e fala para ele, eu posso pagar 2 mil reais por mês. Isso aí é um risco muito grande que você está assumindo, porque você está mostrando para a pessoa que você não tem conhecimento, você não sabe fazer os cálculos, você não sabe quanto que é uma taxa de juros normal para ser cobrado um financiamento desse. Então a pessoa vai poder colocar quantas parcelas ela quiser ali, digamos assim, para você e muito provavelmente você vai aceitar. Ele vai falar, às vezes paga aí 35 parcelas de 2 mil e você, como não tem muita referência de valor, pode ser que aceite. Então eu vou ensinar vocês aqui a fazer um cálculo bem simples, bem rápido, para vocês terem ideia de quanto que dá uma prestação de financiamento. Então eu deixei aberto aqui aquele site que a gente já está ficando acostumado com ele, que eu gosto bastante, é a Calculadora do Cidadão, é no site do Banco Central do Brasil, então é oficial do Banco Central do Brasil isso aqui. Quando você entra na Calculadora do Cidadão, você tem aqui o financiamento com prestações fixas, que basicamente é o que a gente está procurando. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a gente quer comprar um carro em 36 vezes. Como eu disse para vocês, eu dei uma pesquisada, a taxa de juros hoje é na faixa aí de 1,5% ao mês. Vamos pular o valor da prestação, porque aqui é o que a gente está querendo calcular, qual que é o valor da prestação. E a gente quer financiar 50 mil reais, por exemplo. Então vamos aqui colocar em calcular, ele vai preencher, como eu já disse desse site aqui, tem 4 caixas, você preenche 3, ele sempre calcula a que você deixou em branco. Então clicando aqui em calcular, repare que ele deu um valor aqui de R$ 1.807,62. Então basicamente esse aqui é o valor aproximado de quanto vai ficar a sua parcela.
Por que eu digo aproximado? Porque quando você vai fazer um financiamento no banco, existem diversas taxas embutidas que vocês até têm que tomar cuidado com elas, mas isso aqui pelo menos te dá um norte, te dá uma referência. A parcela vai ser na ordem de R$ 1.800. E esse site é interessante também. Vamos supor que você tenha aí um financiamento e você não sabe qual que é a taxa de juros que você paga, você pode colocar aqui. Vamos supor que você tenha financiado um carro em 36 meses, a prestação deu R$ 2.000 e 50 mil também, para a gente manter o mesmo exemplo. Deixando aqui a taxa de juros em branco, você colocando em calcular, ele calcula a taxa de juros que você está pagando. Então aqui deu 2,12% ao mês. Então dá para você ter noção se você está pagando uma taxa coerente, uma taxa dentro dos valores normais de mercado, ou se você está pagando uma taxa mais alta. Mas vamos manter esse valor que a gente fez aqui primeiro, de mais ou menos de R$ 1.800. Bom, eu abri o site do Bradesco, fiz uma simulação para a gente exatamente com esses mesmos valores. Eu coloquei aqui um financiamento de R$ 50 mil e pedi para ele fazer uma simulação em 36 meses para a gente. Ele chegou a uma parcela de R$ 1.833,81, mas reparem que o valor financiado aqui apareceu maior que 50 mil. Por quê? Porque justamente tem os impostos e taxas embutidos no financiamento. Então você vai financiar 50 mil, na verdade logo de cara você já começa a pagar 51.500 por causa de todos esses impostos embutidos. Fazendo a conta aqui de 36 vezes 1.833,81, você vai chegar a um valor de R$ 66.017,16. Isso aqui, em relação ao valor inicialmente que você queria financiar, é 32% maior. Então o que quer dizer? Se você estiver comprando um carro financiado, pagando 50 mil de financiamento em um carro ao longo de 3 anos, você vai pagar 32% acima do valor do carro. Então, pessoal, basicamente o financiamento é isso. Você está adiantando um desejo futuro que você tem e está pagando juros, está pagando um aluguel por aquele dinheiro que você não tem. No caso aqui da nossa simulação, vocês viram que você está pagando aí em 3 anos mais que 30% a mais do que o carro vale. Esse é o gasto que você tem por antecipar o seu desejo. Agora vamos falar do consórcio. Como que ele funciona? Um grupo de pessoas se reúne e paga uma mensalidade para comprar 2 bens por mês. Então vamos pensar exatamente nesse mesmo caso do nosso carro de 50 mil reais. E como que se distribui o carro mensalmente dentre as pessoas do consórcio? Um carro é sorteado, então pega todas as pessoas que estão lá dentro e faz um sorteio mesmo. Se você der sorte, você consegue ser contemplado com ele. E o segundo carro é para quem deu maior lance, ou seja, para quem antecipar a maior quantidade de parcelas de pagamento do consórcio. Vamos supor que você entrou num consórcio para um carro de 50 mil reais. Você pode ir lá e dar um lance de 25 mil reais, você antecipar metade do pagamento. Se dentro daquele mês você for a pessoa que deu maior lance dentro das pessoas, você também é contemplado. Então todo mês 2 pessoas são contempladas, uma por sorteio e uma por maior lance. Então qual que é a característica que vocês já devem ter percebido do consórcio? Diferente do financiamento, você não começa a usufruir do bem imediatamente. No financiamento você vai lá no banco, faz o financiamento e você já sai com o carro. O consórcio não, você depende ou do sorteio ou de dar esse lance mensal. Então muita gente considera que o consórcio é como se fosse uma poupança, em que você vai colocando um dinheiro todo mês até ser sorteado. Quando você é sorteado, você é contemplado com aquele bem e passa a usufruir dele. Mas por que isso não é completamente verdade? As propagandas que são feitas de consórcio acabam enganando um pouco a pessoa, porque eles são vendidos como opções sem entrada e juros zero. E eu vou mostrar para vocês que apesar de não cobrar juros realmente, cobra-se uma taxa. Então, na verdade, não é que não tem uma cobrança. A cobrança está embutida de outra forma. Realmente, não tem juros, mas você paga uma taxa de administração para o banco e algumas outras taxas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, só para mostrar para vocês o que eu falei, eu simplesmente abri o Google e procurei consórcio carro. Repare como é que os anúncios são feitos. Plano de consórcio, tal. Aqui, ó, valor das parcelas que quer pagar, sem juros e sem entrada. Aí passando um pouquinho para baixo aqui, também um outro. Com o BB Consórcio, você não paga juros. Então, o que acontece? As propagandas são feitas de forma a dar a impressão que você não está pagando nada, você só está dividindo o valor daquele bem entre as pessoas. Só que isso não acontece. Eu achei esse site aqui, eu não conheço essa empresa, tá? É só para dar um exemplo mesmo. Eu fiz uma simulação exatamente igual do financiamento que a gente falou. Um valor de crédito de 50 mil reais para comprar um carro, dividido em 36 meses. Qual que é o valor que a gente chegou aqui? R$ 1.652,78.
Se simplesmente a gente fizer essa conta aqui, 36 vezes 1.652,78, vocês vão ver que já dá um valor maior do que o valor de crédito. Se é sem juros, por que esse valor é maior? Então aqui você financiou, você está entrando numa carta de crédito de 50 mil reais e você na verdade está pagando 59.500. Por que isso acontece? Quando eu clico aqui em detalhes nesse site, ele mostra o porquê disso. Apesar de não cobrar juros, é cobrada uma taxa de administração. Então todos os bancos, todas as financeiras que oferecem consórcio cobram essa taxa de administração, porque é a remuneração da financeira para garantir o funcionamento do consórcio. Eles têm empresa, tem funcionários, tem que ter lucro, tem que ter gastos, tem que fazer os sorteios. Então eles têm todo esse aparato administrativo que tem que ser feito. Além disso, é cobrado um fundo de reserva. Então imaginem que no meio do pagamento das parcelas, algum dos consorciados esteja inadimplente, ele não paga aquela parcela. Para que o consórcio continue fluindo, para que o consórcio continue funcionando normal, é montado um fundo de reserva. Então, além da taxa de administração aqui de 16%, nesse caso, é só um exemplo, tá? Essa taxa é variável de empresa para empresa. É pago um fundo de reserva de 3%. E reparem que esse site aqui mostra, e é interessante porque a maioria não mostra, fica só naquelas linhazinhas miúdas do contrato, que os valores das parcelas serão reajustadas anualmente de acordo com o IPCA ou INCC. Confira o regulamento. Então, por que isso aqui ocorre? Imagina que o consórcio é feito para comprar um carro, um Renault Sandero, que custa 50 mil reais hoje. Então, junta aquelas pessoas, eles fazem o pagamento mensal e no sorteio sai a primeira pessoa que sorteada e a primeira que deu o lance. Eles vão lá e conseguem comprar o carro. Só que à medida que vai passando o tempo, o valor do carro vai aumentando, porque existe a inflação durante todo o tempo, todos os anos, os valores das coisas vão aumentando. Imagina que você é sorteado no consórcio daqui a um ano, depois de 13 meses, 14, 15 meses, você é sorteado e recebe uma carta de 50 mil reais. Essa carta não é suficiente para comprar aquele carro que você queria. Então, para garantir que todos consigam comprar o mesmo bem, é feita uma atualização de valores. E é por isso que os consórcios normalmente são vinculados ou a um carro específico, ou uma moto específica, ou a um valor de imóvel específico, porque eles conseguem ir atualizando de acordo com a tabela do carro, com a tabela da moto, ou no caso de construção civil, no caso de imóveis, com o INCC. Existem cartas de crédito só de dinheiro mesmo, só de valor, e essas cartas são corrigidas pela inflação. Então, como uma forma de garantir que todos vão receber aquele mesmo bem, aquela mesma quantia capaz de comprar aquele bem que era pré-determinado, é feita essa correção anual das parcelas. Então, eu fiz uma simulação para vocês aqui. No primeiro ano, as parcelas são de R$ 1.652,78. Eu considerei que vai ter uma inflação aí na meta de 4% ao ano. Então, no segundo ano, a parcela seria reajustada para R$ 1.718,89. E no terceiro ano, a parcela seria reajustada novamente em 4%, supondo a nossa inflação na média aqui, para R$ 1.787,65. Então, eu fiz o total de pagamento que você pagaria a cada ano, e o somatório disso já é maior do que aquele valor que a gente tinha olhado. A gente tinha visto que tinha dado R$ 59.500, só que se considerar essa atualização anual, o valor já vai para praticamente R$ 61.900. Então, vocês repararam como que o consórcio funciona? Apesar dele falar que é sem juros, ele tem muita taxa embutida por trás. E você não garante que logo no começo você vai poder usufruir daquele bem. Você vai depender de dar sorte no sorteio ou ter um dinheiro para dar o lance. Então, é muito comum pessoas que já têm quase o dinheiro todo para comprar um carro ou imóvel, entrar no consórcio e dar um lance grande logo no começo, porque o quanto você paga mais no consórcio, se vocês compararem com o caso do financiamento que a gente fez antes, é um pouco menor. Então, quando as pessoas estão com bastante dinheiro, assim, tão próximas a comprar, é comum entrar no consórcio e dar lance alto. Então, no começo, é bem comum os lances serem bem altos. Às vezes você entra pensando que vai conseguir dar um lance de 5, 10, 15% do valor e conseguir aquela carta de crédito, e pode ser que não aconteça, pode ser que no começo pessoas entrem dando lance de 60%, 70%, 50% do valor do consórcio. Então é isso. Qual que é a diferença do financiamento para o consórcio? O financiamento você vai pagar uma taxa mais cara, você vai pagar juros mais caros, mas você vai começar a usufruir do bem antes.
No consórcio você vai ter que contar com a sorte, você vai pagar taxas um pouco menores, no nosso exemplo aqui, financiando 50 mil reais, você está pagando ali 66 mil reais. E no caso do consórcio, financiando os mesmos 50 mil, você está pagando aí 61.900 reais. Só que no caso do consórcio você vai ter que contar com a sorte, você não sabe se vai conseguir começar a usufruir do bem no primeiro mês, no sexto mês, no 12º mês, no 15º mês. Então você tem que contar com a sorte, a não ser que você tenha condições de dar um lance alto, você tenha a maior parte do dinheiro ali já, que te garanta que logo nos primeiros meses você vai conseguir dar o lance e começar a usufruir do bem. Qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor e pior, depende do seu interesse. Levando pelo lado matemático da coisa, pensando em investimentos, nenhum dos dois é bom. Porque você está dando dinheiro para alguém, você está pagando juros para o banco, você está pagando uma taxa de administração para a financeira. Eu vou colocar aqui na tela a alternativa para vocês. Então, qual que seria a minha alternativa para vocês? Investir esse dinheiro. Então, eu fiz uma simulação aqui, começando pegando o valor do financiamento, pegando o valor do consórcio e pegando onde você atingiria os 50 mil reais. Se você pegar o dinheiro do financiamento e em vez de comprar aquele bem, se você começar a investir, eu coloquei uma taxa aqui, uma rentabilidade de 0,6% ao mês, que é uma rentabilidade bem dentro do normal do mercado, você vai chegar aqui em 25 meses, você vai atingir os seus 50 mil reais. Então, ao invés de você financiar pagando 36 meses, pagando juros para o banco, em 25 meses você consegue atingir o valor para comprar aquele bem. Então, você ainda vai ter aí 11 meses para frente que você poderia continuar investindo e juntar um montante maior. Se você não comprar o bem aqui e continuar investindo o dinheiro do financiamento até o final, em 36 meses, que é o prazo que a gente estipulou aqui para o financiamento, você consegue ultrapassar 70 mil reais, você chega a quase 75 mil reais. E o dinheiro do consórcio é a mesma coisa. Como as parcelas são um pouco menores, e eu fiz a atualização anual das parcelas aqui pensando nesse investimento, você consegue em 27 meses atingir os 50 mil reais que você colocou lá. Então, como o consórcio é um caso que você já não vai usufruir hoje do bem, se você puder esperar 27 meses, você vai atingir aquele valor. E todo o restante aqui, os 9 meses posteriores, vai sobrar dinheiro que você poderia estar investindo. E se você resolver não comprar aqui e seguir investindo até o final, você vai conseguir um valor aí quase de 69 mil reais. Então, fazendo um resumo aqui, sobre o ponto de vista financeiro, qual que é melhor, financiamento ou consórcio? Nenhum dos dois. O ideal é você pegar esse dinheiro e investir. Se você precisa urgente de um bem, se você está pensando em comprar um carro para trabalhar, uma moto para trabalhar, tudo bem, o financiamento seria a melhor opção porque você vai passar a usufruir daquele bem agora. Se você não tem pressa para pegar esse bem, se você está pensando assim, em fazer uma poupança a longo prazo, eu não recomendo que você faça o consórcio, porque você vai precisar contar com a sorte para pegar aquele bem. E eu acho muito mais interessante você investir. Eu acabei de mostrar para vocês aqui quanto que vocês conseguiriam se ao invés de entrar no consórcio, investisse. E tomem muito cuidado, como eu mostrei aqui também. Os consórcios muitas vezes são vendidos como uma opção sem juros. Realmente não é cobrado juros, mas são embutidas taxas por trás. Inclusive eu até não mostrei aqui, mas também tem um seguro de vida que normalmente é cobrado por trás. Tem a taxa do fundo de reserva, então você acaba pagando mais sem estar percebendo. Você não paga juros, mas paga várias taxas embutidas. Então, como é um caso de um consumo que não vai ser imediato, eu recomendo a vocês, ao invés de consórcio, fazer um investimento. Quando vocês atingirem a meta, atingirem aquele valor que é suficiente para comprar o bem que vocês querem, vocês vão lá e comprem à vista. E vocês ainda vão ter um dinheiro depois para continuar investindo. Pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então lembre-se que antes de fazer o financiamento, consultem as taxas, dê uma procurada no Google rapidinho, ver quanto que os bancos estão cobrando de taxas, entre na calculadora do cidadão lá no Banco Central, faça algumas simulações para você ver mais ou menos qual que é a parcela que vai ser cobrada de você, qual que seria uma parcela normal de ser cobrada. Desconfie se for uma parcela muito acima desse valor, porque provavelmente estão te colocando uma taxa de juros muito alta. E é isso, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários do YouTube, se quiserem pode mandar lá no direct do Instagram que eu respondo todo. E até o próximo vídeo, um abraço, tchau!